7h43, o Sport TV News está de volta para a gente repercutir a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, que já começou, tem partida rolando, mas a gente vai também focar nos jogos de amanhã, porque tem partidaça, minha gente. Flamengo e Palmeiras se enfrentam no Maracanã nesse domingão e o Fábio Jupa traz as informações agora para a gente. Oi, Kelly, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha, o Flamengo já treinou hoje pela manhã no Ninho do Urubu e a grande expectativa é pela recuperação do Saul, que estava com dores no tornozelo esquerdo durante a semana e só voltou a treinar com bola ontem. Hoje pela manhã ele treinou e a tendência é que ele seja relacionado para amanhã. Só que o titular do meio-campo ao lado do Jorginho contra o Palmeiras deve ser o Eric Pulgar e aí seria a primeira partida dele como titular depois de 3 meses. Felipe Luiz vai contar também com o Alan e o De La Cruz, que foram preservados do jogo contra o Botafogo no Nilton Santos por causa do gramado sintético. O Danilo e o Alacian tinham sido expulsos contra o Bahia, cumpriram suspensão contra o Botafogo, vão estar à disposição do treinador. Desfalque no Flamengo é o Everton Cebolinha, que está com uma lesão no quadril sofrida também no jogo contra o Botafogo. Olha, o Palmeiras também tem desfalque muito importante. O goleiro Everton está com uma fissura na mão direita, ele está fora da partida e aí deve ter estreia esperada também. O goleiro Carlos Miguel, 2,04 metros, está treinando muito bem. Ele que deve ser o goleiro do Palmeiras aqui amanhã no Maracanã. A expectativa do jogo de amanhã é que quebre o recorde de público na temporada do futebol brasileiro, que é de 72.500 torcedores, um pouquinho mais que isso, do jogo entre Flamengo e Cruzeiro, aqui mesmo no Maracanã. Se o Flamengo vencer o Palmeiras, iguala os 61 pontos na tabela, mas o Palmeiras segue líder da competição por causa do número de vitórias, que é o primeiro critério de desempate. Portanto, jogão amanhã, ingressos esgotados, vamos esperar. Um grande abraço, Kelly. Abração, Jupa, obrigada pelas informações. Maracanã absolutamente lotado, mas caso você não vá ao estádio, pode acompanhar com a gente aqui no Premier. Flamengo e Palmeiras a partir das 4h da tarde desse domingão. Gente, o Palmeiras vem num melhor momento para esse confronto. Não tem oscilado nessa fase do Campeonato Brasileiro, diferentemente do Flamengo. Isso é determinante para um confronto como esse ou vocês acham que não? O que te parece, Raed? Não acho que seja determinante você ter feito uma melhor perna ou melhores jogos anterior ao jogo de amanhã, mas é algo que tem que ser levado em consideração quando você tem ali algumas conexões que definem jogos de forma mais fácil. A conexão Vitor Roque e Flaco Lopes vem definindo jogos de uma forma mais constante do que os jogadores do Flamengo. Então, para mim, esse aí é um ponto que é mais importante do que propriamente o que você fez nas rodadas anteriores. Agora, de acordo com tudo que foi envolvido nas últimas semanas, tudo que foi falado nas últimas semanas, esse duelo entre Flamengo e Palmeiras amanhã, eu vou ficar muito surpreso se as equipes entrarem somente para jogar bola e a arbitragem for uma arbitragem correta ali durante o jogo, né? Na minha opinião, vai ser uma batalha por posicionamento, disputa por posição, aquelas disputas individuais o tempo inteiro, choque o tempo inteiro e um jogo muito travado. Vou ficar surpreso se alguma coisa acontecer fora disso. Eu acho que vai ser desafiadora a arbitragem amanhã, né? O Wilton Pereira Sampaio vai ter grande trabalho a ser feito para passar despercebido, porque, enfim, temos aí grandes polêmicas envolvendo a arbitragem. Mas sem entrar muito nessa, se tu concorda com o Raed, vai ser esse jogo um pouco mais preso, um pouco mais truncado? Eu acho que, evidentemente, que é um jogo absolutamente diferente, porque são os dois times diferentes, né, no sentido positivo nesse campeonato. Então, tanto Palmeiras quanto o Flamengo sabem que não vão poder jogar exatamente do jeito que estão habituados, né, com o oponente que terão pela frente. Então, isso vai trazer algumas situações. Por exemplo, vimos aí na reportagem do querido Fábio Jupa, o Flamengo colocando ao lado do Jorginho, muito provavelmente, o Eric Pulgar, né, deixando o Saul no banco por uma eventualidade no segundo tempo, até porque um jogo desses é para quem está 100% ou 110% fisicamente, o que não é o caso do Saul, que está em recuperação. Então, o Flamengo não vai deixar de lutar pelo controle do jogo, por ter a bola, por ser a equipe dominante e propor o jogo. Mas sabe que vai ter que ter uma consistência defensiva boa.
porque ele está jogando diante do Palmeiras, um time que não é mais só o time reativo, que já foi em algumas versões da era Abel. Eu diria que esse elenco do Palmeiras é o melhor de todos os que o Abel teve na mão. E ainda assim ele consegue melhorar, ele acha soluções. O Raed já citou a dupla... Flaco Roque? Flaco Roque, né? O Flaco Lopes e o Vitor Roque. Ele achou uma nova posição para o Fux, né? Como volante ou como terceiro zagueiro. Então, o Palmeiras tem condições e capacidade de encarar o Flamengo. Como sempre acontece, o Palmeiras cresce muito no segundo semestre, na reta final do Campeonato Brasileiro, quando as coisas se decidem, quando o Palmeiras, né, vai para dentro. Então, eu acho que, embora até acho que a previsão do Raed ela é possível, né, de a gente ter um jogo menos vistoso do que se pode imaginar, mas eu acho que a qualidade dos dois times é tão grande que a gente vai ter um grande jogo e não me atrevo, por mais que seja no Maracanã. E aí, meu amigo? Você acha que tem algum favorito para esse confronto entre Flamengo e Palmeiras? Parceiro, os dois times chegando embalados, né? O Palmeiras vem de uma goleada no Allianz Parque, o Flamengo também de uma vitória maiúscula sobre o time do Botafogo jogando no tapetinho, ou seja, os dois times brigando taco a taco pelo Campeonato Brasileiro. E aí, tem algum favorito? Ou, na sua opinião, é 50-50, mesmo sendo no Maracanã? Coloca aí nos comentários. Por mais que o Palmeiras esteja na frente, não me atrevo a apontar um favorito. Muito bem, tudo certo também, né? É difícil apontar um favorito num jogo como esse, com duas equipes que são das mais poderosas e qualificadas no futebol brasileiro. Mas, Raed, quando a gente olha ali para a dupla Flaco Roque, que você mesmo mencionou, a gente tem do outro lado, no Flamengo, Pedro e Arrascaeta, não na mesma, né, comparação, não fazem exatamente as mesmas coisas, mas eu digo de poderio, de jogadores que ajudam com passe, que ajudam com assistência, que ajudam com gols. Então vai ser um duelo interessante de meio campo e ataque, né? A combinação entre Arrascaeta e Pedro, ela, nessa temporada, ela não está tão potente quanto a combinação entre Flaco Lopes e Vitor Roque. Você tem o Arrascaeta numa temporada brilhante, o Pedro numa temporada onde ele precisa se provar, não se provar assim, na definição, porque para mim tecnicamente é o melhor atacante do futebol brasileiro, e em definição também, eu acho o Pedro o melhor definidor de pouca mobilidade, que não consegue colocar a pressão necessária segundo o modelo de jogo do Felipe Luiz, então ele está tendo que se provar mais uma vez no futebol brasileiro. Então, a conexão Flaco Lopes e Vitor Roque no Palmeiras, para mim, é uma conexão mais potente do que a conexão entre Pedro e Arrascaeta. Agora, tecnicamente, Pedro e Arrascaeta são superiores a Flaco Lopes e Vitor Roque. E o Pedro, Gonza, tem que ser titular nesse jogo, especificamente? Até para ganhar sequência, ele falou disso depois da última partida, da importância de conseguir ter jogos em sequência. Eu acho que sim. Eu acho que muitas vezes o jogador, o momento do jogador, ele acaba pedindo passagem. Acho que o Pedro teve uma temporada de oscilações, teve uma lesão muito séria, voltando de uma lesão séria, mas ele fez um jogo muito bom contra o Botafogo e acho que, até pelo fato de eu não acreditar que o Palmeiras vá recuar, vá fazer um jogo inteiramente, vai botar os 11 lá atrás, como poderia se supor de uma equipe de menos qualidade, enfrentando o Flamengo no Maracanã. Eu acho que o Palmeiras, obviamente que muitas vezes o Flamengo não vai deixar o Palmeiras jogar, mas acho que o Palmeiras, na medida em que tiver condições, em que recuperar a bola, vai sair, porque, enfim, é um time grande e sabe que uma vitória o deixaria numa situação absolutamente confortável dentro da competição. Então, mas como o Palmeiras não é um time que vai botar uma retranca, eu acho que a presença do Pedro ela é importante até para que não aconteça o que aconteceu no jogo, só para citar um exemplo, no jogo do Flamengo contra o Cruzeiro, que também é um time que sabe, é um time que sai para jogar, sabe do seu poderio, em que o Flamengo teve a posse de bola e aí ficou tocando para cá, tocando para lá, a bola circulando na área e não tinha o Pedro, não tinha uma referência. O Flamengo não conseguia entrar na área, não conseguia definir. Então, acho que a presença do Pedro
ela vai dar essa força, essa presença diária, e acho que o Felipe Luiz vai compensar ali, vai ter que compensar um pouco a questão da recomposição, porque o Pedro volta menos e não sabe marcar tão bem. Talvez com a presença do Luiz Araújo, ele já vai ter muito provavelmente o Pulgar, que vai dar uma consistência no meio. Não sei se é o caso de ele colocar o Varela na lateral, que também é um jogador que marca melhor do que o Royal. Enfim, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras têm tantas opções e nesse jogo, tantas opções à disposição, o departamento médico não tá cheio, que acredito que enfim, agora vai ser um jogo em que os treinadores vão ser decisivos. Muito bem, e no gol, só para registrar, tem uma questão, né? O Everton, a gente viu, o Jupa trouxe a informação pra gente, ele teve uma fissura na mão, então ele é desfalque para essa partida. O Abel vai ter que decidir entre Carlos Miguel ou Lomba, e na apuração dos nossos colegas do GE, o Lomba estaria na frente. Então vamos ver o que vai acontecer, vamos ver qual vai ser a decisão do treinador palmeirense para ver quem vai estar na meta, no gol do Palmeiras nesse duelo. Flamengo e Palmeiras, então, amanhã, 16h no Premier. Infelizmente, eu tive uma fissura na minha mão que vai me afastar por uns dias. Graças a Deus não foi nada grave, mas mão para goleiro sempre é importante, então é hora de tratar para recuperar bem e voltar 100%. Mas aqui eu não vou deixar de ressaltar a minha importância de continuar exercendo a minha liderança dentro da equipe. Eu não vou poder atuar, mas sem dúvida nenhuma estar no vestiário, estar no dia a dia, poder passar a tranquilidade, uma mensagem positiva para todos os meus companheiros. Nós estamos diante de um momento muito importante da temporada, jogos decisivos e todo mundo é importante. Tenho certeza que vai fazer muito bem. Pascoalzinho, qual é a sensação que você imagina o torcedor do Palmeiras tenha ao ver essa proteção no braço do Everton e a notícia de que ele vai desfalcar o time nas próximas partidas? Ainda bem, né, galera, que o Everton vai ficar fora desse jogo, porque a gente sabe que é um goleiro que, olha, gosta de fazer cera quando vai jogar no Maracanã. Mano, o Everton realmente, ele irrita o torcedor rubro-negro, ele cai, demora a bater o tiro de meta, ou seja, é um cara que picota demais a partida, finge, né, ali quando tem algum jogador encosta nele. Então ainda bem que esse goleiro vai estar fora, até porque o árbitro da partida, Wilton Pereira Sampaio, né, olha, eu sei lá, mano, vou falar pra você, ficar de olho nessa arbitragem, mas ainda bem, é um goleiro que não gosta de jogo, é um goleiro que faz cera e atrapalha demais a partida. Talvez nem jogue as próximas 10 partidas, né? Depende da calcificação, depende do... Porque cada ser humano tem um período de calcificação. E não é cirúrgico, né? Não, é uma fissura. Convencional. Não é uma fratura, é uma fissura. E agora, sabe como é que é? O torcedor do Palmeiras tem muito carinho pelo Everton. E eu acho que há um sentimento assim de que perder um goleiro tão importante, um cara que é tão líder do Palmeiras e assume essa liderança em muitos momentos do Palmeiras, acho que é difícil. O torcedor encara isso com uma certa dificuldade. Mas o Palmeiras gastou um bom dinheiro, 5 de euros, né? 5 milhões de euros, para trazer um goleiro que seja o projetado para, não, se não para a próxima temporada, que o Everton ainda deve ficar, para as próximas temporadas. Ô, louco, para o próximo o cara vai ter que jogar. Quem? O Miguel? O Carlos Miguel. Não sei. Vai só jogar em 2028? Não, o Palmeiras não contratou o Miguel para jogar agora. O Palmeiras eu acho que essa é uma virtude que o Palmeiras tem. O Palmeiras é o time que consegue aqui, se planejar. 1999. Veloso começa a Copa Libertadores como titular. Joga a primeira fase. Se machuca, Marcos entra no gol e o resto é história. 2012. Júlio César, aí não foi lesão, foi momento. Júlio César jogou mal contra a Ponte Preta. Joga mal na eliminação do Corinthians no Paulista contra a Ponte Preta. O Cássio entra, o resto é história. Será que a gente vai ter a parte 3? O Palmeiras também viu isso de maneira diferente. Em 2016, o Fernando Praz fratura o cotovelo. Um abraço para o Praz, né, amigo nosso? Fratura o cotovelo na preparação do Brasil para a Olimpíada. Entra o Jailson, grande figura. O Palmeiras é campeão brasileiro com o Jailson.
Eu tenho a impressão que o Everton, goleiro do... É verdade, e o Everton virou goleiro da seleção olímpica. Eu tenho a sensação de que o Everton é um pouco subestimado pela torcida do Palmeiras. O Everton? Acho que... tem vezes que a gente vê o palmeirense falando, o palmeirense médio geral, né, aquela coisa de rede social, porque o Everton não pega pênalti, porque o Everton não é tão bom assim. O Everton é um goleiraço, né? É um tremendo desfalque para o Palmeiras. Não é um desfalque pelo desnível da reposição. É claro que o Miguel, ou até o Lomba, que das vezes que entrou, cara super correto, mas o Miguel é um goleiraço também. Então, tecnicamente, o desnível não é tão grande. A grande questão é a falta de ritmo, não só para o jogo de domingo, mas para o jogo de quinta-feira em Quito. Então, o goleiro que vai jogar em Quito, na altitude, é um goleiro sem ritmo. Seja ele o Lomba, seja ele o Miguel. Ótima observação. Né? Então, e o jogo é em Quito. Tem e a bola que fica rápida. Então, esse é um desafio. É um desafio para domingo e é um desafio para quinta-feira. Mas sabe o que acontece? Esse é o desafio que os craques resolvem. Porque no gol também tem craque. Então, mas no gol se sente mais a falta de ritmo, né? Sim. Mas no gol também tem craque. E no caso do Miguel, o Miguel é de fevereiro. Se eles Zé Elias, enquete, quem deve ser o titular no Palmeiras com a lesão do Everton, tá no nosso YouTube, deixa eu ver aqui como é que tá. Olha, 75% Carlos Miguel. Seria também a tua escolha? Não. Seria de Lomba? Seria Lomba. Hierarquia. Não, hierarquia com vestiário. Desde 2022 está lá o Lomba. Hierarquia com vestiário. Mas o outro custou caro. O outro pega pra caramba. Você tem certeza disso? Que ele pega pra caramba? Faz quanto tempo que você não vê ele jogando? Desde fevereiro. Já vi pegar pra caramba. Desde fevereiro, é um risco que você corre, né? Ele fez, acho, um jogo lá. Fez o Lomba também jogou pouco. Desde maio. Mas já está mais ambientado, já tem confiança. Quando entrou no Palmeiras não comprometeu, pelo contrário, fez bons jogos. Quer dizer que se você fosse o treinador, jogaria o Lomba. É questão de hierarquia. Hierarquia, no momento. Eu não vou arriscar. Lá na frente, depois, passando esses 2 jogos, aí vem cá, vamos ver. Porque um erro, um jogador que não vem jogando, num jogo como esse, pode ser fatal. Já pode marcar. Pode marcar a carreira. O Carlos Miguel ainda... O Lomba está no Palmeiras. O Carlos Miguel, querendo ou não, ele traz a passagem pelo Corinthians. Vão lembrar o negócio da musiquinha que... não, ele... Inclusive na apresentação dele... Não é tão simples, não. Na apresentação dele, ele fez uma coisa... Eu gosto do Lomba, mas ele e Carlos Miguel, fácil. Eu acho o Carlos Miguel mais goleiro, mas as duas escolhas, elas têm fundamento. Você faria qual? Eu escolheria o Carlos Miguel, mas eu entendo perfeitamente o que você falou. Não, eu entendo o que o Zé falou, mas para mim é Carlos Miguel. Se você tem um goleiro da postura, com a possibilidade do Carlos Miguel de ser um goleiro, aliás, até na estatura, ele é maior, muito maior que o Lomba. Ele é maior que o Gol. Inclusive. Ele abaixa para fazer defesa. Não, o gol tem... Claro que ele jogou muito pouco tempo no Corinthians, foram poucas partidas. Foi impressionante. Mas a impressão foi realmente muito boa. A impressão foi absurda. Eu, às vezes, tinha a sensação de que podia chutar à vontade, que ele não ia tomar o gol. É muito grande. Muito rápido, né? O momento requer... O momento do jogo, Flamengo e Palmeiras, requer toda a atenção. Você disse agora há pouco que é o detalhe do detalhe do detalhe. E esses detalhes, o detalhe do detalhe do detalhe, eles fazem toda a diferença na hora de você botar o time em campo. O time que vai entrar em campo, ele tem que ter a certeza e a firmeza psicológica, ele tem a certeza e a firmeza da disposição tática de cada um e a individualidade que vai compor o jogo. Então, você tendo toda essa composição, eu escolheria o Carlos Miguel. Eu escolheria o Carlos Miguel, mas eu não tenho essa certeza que o Abel faça isso. Porque eu já vi o Abel deixar o Endrick no banco de reservas e o Palmeiras precisando do Endrick. Aquele jogo contra o Boca na Bombonera. Aquele jogo era para o Endrick jogar. Ele entrou 3 minutos, chutou 3 bolas no gol. Ele entrou 3 minutos naquela partida da Bombonera. Ninguém me contou, eu estava lá. Então, essa é uma coisa que às vezes o Abel tem da hierarquia. Né? Não, ele não está pronto ainda, vou deixar ele aqui, vai esperar. Eu acho que ele já não é menino, ele já tem 26 anos, se não me falha a memória. Já tem rodagem, já jogou... Essas são imagens do jogo de ida, né? Senti essa provocação, isso aí, Pascoal? Não. Eu acho que... acirrar mais o clima, o que aconteceu? Assim, Uma completa sobre os goleiros. Eu escalaria o Miguel. Ontem eu perguntei aqui para o Pascoal, Zupac, se o Pascoal fosse o Oswaldo Ancelotti Pascoal, quem que ele convocaria entre Vitor Roque e Pedro para a seleção brasileira.
Pascoal deu aquela resposta do cara experiente, disse que chamaria os dois. Pra Copa ou por um jogo? Pra Copa do Mundo, era pra Copa do Mundo. Ele levaria os dois pra Copa e jogaria com... Hoje, Pascoal, levando em consideração a temporada de cada um, qual dos dois tem no domingo mais possibilidades de resolver a parada pro seu respectivo time? Vai escolher um só? Só um. Eu acho que o Pedro. É porque o jogo é bom pros dois, né? O tipo do jogo, ele favorece os dois. Os dois. O Pedro é muito perigoso, jogador, assim, os zagueiros adversários... Gosta mesmo do Pedro. Realmente, é um jogo ali, né, pro Vitor Roque, que tem muita velocidade no contra-ataque, e um jogo pro Pedro também, já que o Flamengo tende a dominar o jogo e ficar com a bola, e ter muitas ações, né, dentro da área do Palmeiras. Então, acho que realmente é um jogo para os dois jogadores aí de ataque, tanto do Flamengo com o Pedro, tanto, né, por parte do Palmeiras com o Vitor Roque. O Flamengo vai ter que ter muita atenção, né, com os jogadores de velocidade. A gente sabe que o Abel ele vai jogar recuado, né, explorando a velocidade desses caras. E assim também o Flamengo tem que aproveitar, né, o centroavante que tem e municiar o Pedro para conseguir aí fazer os gols que o Flamengo precisa para sair do Maracanã vitorioso. Pedro, né? Não, é difícil. Porque o Vitor Roque tá comendo a bola. Sim, mas o Vitor Roque, ele tem um trabalho diferente do Pedro. O Pedro, ele bota respeito no zagueiro. O Pedro dentro da grande área, o zagueiro não pode descuidar. Mas a fase que o Vitor Roque tá, o zagueiro sabe que se ele piscar, o Vitor Roque dá um tranco nele, ele gira e faz o gol. Mas outra coisa. A bola pode espirrar na meia-lua que o Flaco vem e sapeca pra dentro do gol. A fase do Vitor Roque é melhor. A fase da dupla do Palmeiras é uma fase de espetáculo. Tanto que o Vitor Roque está se aproximando da artilharia do campeonato. Porque o Caio Jorge parou de fazer gol, entrou numa seca e o Caio Jorge... O Zé lembrou outro dia que os tempos dele de zagueiro, das poucas partidas que ele fez recuado, jogando como zagueiro. Se você fosse zagueiro... Aí, José... Você, nesse momento, ficaria mais preocupado em marcar o Pedro ou o Vitor Roque? Os dois. É difícil. São tão diferentes. Os dois. Características diferentes. Mas assim, eu tenho uma base de futsal. Eu usaria, para mim, pela base de futsal que eu tenho, o Pedro seria mais fácil. Porque ele é menos móvel, né? Ele não tem tanta... Então ele fica parado, então para mim seria mais fácil porque eu conseguiria talvez bloqueá-lo. Pela forma que eu tenho a minha base de salão. O Vitor Roque O Vitor Roque já é um cara que sai mais... Ele recebe a bola na corrida, ele usa o corpo, ele tromba. Tranco, né? Então seria um pouco mais difícil. Mas cada zagueiro tem a sua. Mas para mim, que tem uma base de salão, talvez o Pedro fosse um pouco mais. A fase do Pedro tem um negócio que me chama a atenção. Eu até fui dar uma olhadinha para ter melhor noção. Eu fui pegar a data do esporro que o Felipe Luiz deu no Pedro naquela entrevista sobre o jogo contra o São Paulo. Isso foi em julho. E aí eu comecei a olhar, eu tirei Campeonato Carioca. Foi logo depois da Copa do Mundo, né? Foi. Eu tirei Campeonato Carioca. E na Copa do Mundo ele já ficou bem escanteado, né? Na Copa do Mundo foi a declaração que o Zé falou agora há pouco, né? Do Boto. Aquela declaração, tirando o Campeonato Carioca, ela é praticamente a metade. Tem acho que 17 jogos para cima e 18 jogos antes. O Pedro melhorou muito depois daquela declaração. Então, até já falei isso essa semana no Sport Center depois da rodada. Talvez nem o Pedro tenha a exata noção. E eu entendo as críticas que o Felipe recebeu depois de tudo que ele falou. E eu acho que o Felipe fez certo ao falar, mas eu entendo quem fale sobre o limite do que o técnico deve expor ou não. Mas o Felipe ajudou muito o Pedro. O Felipe fez muito bem ao Pedro. O Pedro saltou de 5 gols antes daquela bronca para 9 gols depois daquela bronca em praticamente o mesmo número de jogos. Ele cutucou o Pedro, ele alertou o Pedro e o Pedro cresceu de produção. A ponto de o Pedro vai ser titular contra o Palmeiras. Acho que o Felipe não vai colocar o Pedro. Depois que ele um gol, acho que ele vai jogar. Ou vai jogar o Plato. Você arrisca o seu rico dinheiro? Para jogar o Bruno, né? Vamos aproveitar, já que nem você estava... Acho que vai jogar o Pedro. Dá um abraço pro Ginaldo, que está nos assistindo. Grande Ginaldo. Querida Cíntia, que é abraço direito da minha esposa. Do André Conceição, que está lá na Bahia. E o Dr. Tyler está nos assistindo de novo. Dr. Tyler? Uma coisinha assim, o Pedro fez um gol e deu uma assistência na quarta-feira. O Tigrinho fez 2 gols na quarta-feira. E aí, não vai voltar os caras para jogar?
Não, o Tigrinho certamente jogará. Joga, volta o Flaco. O Flaco entrou alguns minutos e sapecou para dentro do gol também. Mas o Palmeiras é outro. Não, o Palmeiras já tem time, você até sabe quem vai jogar. Pascoal, seria normal que o incomparável valesse em din-din muito mais que qualquer outro time aqui do futebol brasileiro, né? Valor de mercado. Qual será o elenco mais valioso do futebol brasileiro? O do incomparável ou do confiável? O Palmeiras gastou... olha lá, ó. O Palmeiras gastou... 700... Então o Palmeiras gastou mal? O Palmeiras gastou 700... O Palmeiras gastou mal? Muito bem. O Palmeiras gastou 730 Então como é que o incomparável milhões? custa menos do que o confiável? Porque quando você olha para o banco de reserva do Flamengo, você ri. Você olha para os caras, a disposição de jogadores que tem no banco de reserva. Gastando menos que o Palmeiras? Gastando menos que o Palmeiras. Mas não são características... O Palmeiras são características de time contratações, inclusive, com faixas etárias. O Maurício etárias. é fraquinho, né? É reserva. O Veiga é fraquinho, né? É reserva. Não sei se o Veiga é reserva. Acho que o Veiga hoje é titular. Será? Hoje é titular. Sem dúvida. Hoje é titular. O Facundo, o Sousa foram contratados. O Palmeiras contratou 12 jogadores, sendo que 11 jogam e um não está jogando, que é o Paulinho, que está lesionado. 11 ficam... desfilou bem. Ó, o Zé Elias, o nosso... Você gostou de desfile? Nosso Desfilou bem. José Elias Dias. Não, desfilou bem, poxa. Está analisando O Pascoal falou que gostou da... O Pascoal não, o Plihal falou Nada que como gostou time da boa calça fase, hein? dele. Vai o jogador do São Paulo desfilar hoje pra que você você ver. acha, Pascoal, disso aí? Quando o Paulinho O que você acha disso aí? Quando o Paulinho estiver dentro do campo, eu analiso. Mas foi o momento? O Foi quê? o momento? Não, acho que se está convidado, se o Palmeiras liberou, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O Pascoal não quer crise lá. Não tem problema nenhum. Palmeiras liberou. Agora não! Como eu acho que é assim, porque eu não sou fiscal de folga de ninguém. Eu não fiscalizo folga de ninguém. Eu vou analisar quando ele estiver em campo, quando ele jogar. O que você acha, Pascoal? Porque ele jogou bem pra caramba no Mundial. E tava ruim. Você gostou da performance dele na passarela? Eu não vi, eu não posso falar porque eu não vi. Eu não conheço esses negócios. Não é a minha especialidade. Mas eu acho que se ele tá liberado pelo Palmeiras, sem problema nenhum. Quanto ali os gastos, o Palmeiras contrata os jogadores de faixa etária até 25 anos. Agora você foi bem. Custou mais caro. Custou mais caro. Claro. Os jogadores do Flamengo que vieram, alguns são até sem custos, como o caso, por exemplo, do Saul, porque não teve que pagar. Saul é dúvida, hein? Hoje fez parte da atividade no campo, parte na academia. Não é certo que ele vai começar o jogo, não. Ele vai jogar. O Flamengo tem, por exemplo, 3 laterais esquerdos que sobram em relação ao futebol brasileiro. O Palmeiras tem um lateral esquerdo e fica fazendo Mas desses 3, o que joga melhor, tem jogado melhor, tem se machucado muito, que é o Alexandre. Eu acho que o melhor... O Ayrton Lucas e o Vinha não estão legal. Na minha avaliação, é só a minha avaliação, o melhor dos 3 é o Vinha. O melhor dos 3. Porque o cara que é mais frequente, o cara que tem mais capacidade de marcação e tem boa atividade ofensiva, não é um lateral de linha de fundo, é um lateral de diagonal por dentro. Ele é muito... Né? Do lado... jogar muito mais que o Vinha. Quem? Felipe. Não, claro, estou falando semelhança estilo de jogo. Quanto o De La Cruz e o Alan também estava machucado, né? O Palmeiras é Alan, o do Flamengo é Alan. Aliás, entrou bem demais no meio de semana. Com chuteira legal, ele botou a chuteira certa, evitou aquela chuteira ele botou uma chuteira que tinha rodinha, escorregou muito no jogo contra o São Paulo, fez até um pênalti desnecessário. Você não é fiscal da vida particular, mas é fiscal da chuteira. Porque a atividade dele, provocando porque o jogador de futebol... O apresentador já tinha esquecido o lance. A atividade do jogador de futebol é entrar em campo e escolher o melhor equipamento para jogar. Se vocês não sabem, eu posso contar para vocês. Cada jogador de futebol tem, em média, 12 pares de chuteira. Tem jogador que tem mais. Tem jogador que tem 40, que tem 20. Mas, em média, eles têm 12 pares de chuteira. Às vezes, eles escolhem a mais bonitinha. Às vezes eles escolhem aqui tem tecido, às vezes eles escolhem aí quando já põe um pouco mais de grosseria, bota aquela trava de alumínio. E aí o Alan escolheu o equipamento errado no jogo contra o São Paulo. Com a chuteirinha legal, ele é bom jogador. E já entrou na função dele, que é meia. Sim. Não entrou de lateral, entrou de meia. Som na caixa, o duelo das equipes vai começar. Sim, o José, você fica pedindo essas coisas aí? Você que pediu isso aí?
empate? Não. Aí não... Vamos! Então tá aí, meus amigos. Tá chegando a hora, hein? Saberemos quem vai levar a melhor nesse confronto entre Flamengo e Palmeiras direto do Maracanã. Parceiro, vale, quem sabe, a liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai igualar em número de pontos, o Palmeiras vai continuar líder ali no número de vitórias. Mas, galera, as próximas rodadas, olha, forte chance do Palmeiras tropeçar e o Flamengo, quem sabe, pular à frente, né, do Brasileirão na reta final. Para isso, vai precisar vencer a qualquer custo. Um empate não é um bom resultado para o Flamengo, é um bom resultado para o Palmeiras. Então, é vencer, vencer e vencer para o Mengão. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV e também para o canal da ESPN Brasil. O link deles se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!